Você sabia que o homem que revolucionou a tecnologia foi demitido da própria empresa aos 30 anos? Isso mesmo, o próprio Steve Jobs, fundador da Apple, foi expulso da companhia que ele mesmo criou. E hoje eu vou revelar como Jobs transformou a maior derrota da vida dele em um dos maiores retornos da história dos negócios. E como você pode usar essa mesma mentalidade para nunca desistir. E no final desse vídeo, vou te mostrar a frase que Jobs disse antes de morrer e que resume tudo sobre empreendedorismo e motivação. Steve Jobs é conhecido como um dos maiores inovadores do século. Mas o que pouca gente lembra é que sua jornada não foi feita só de acertos. Ela foi marcada por falhas, rejeições e momentos de completa incerteza. E é justamente nesses fracassos que estão as maiores lições para quem sonha em empreender. Eu sei disso porque, assim como muitos de vocês, eu também já falhei em projetos. E quando estudei a história de Jobs, percebi que os erros dele podem se tornar atalhos para todos nós. Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que aconteceu a Steve Jobs. Ele fundou a empresa com apenas 21 anos. E em menos de uma década já havia transformado a Apple em um gigante. Mas, em 1985, os próprios diretores o tiraram do cargo. Imagine só, ser expulso da companhia que você criou. Esse momento poderia ter destruído sua carreira. Mas em vez de desistir, ele usou essa dor como combustível para algo maior. Foi nesse período que ele criou a Next, uma empresa focada em computadores de alto desempenho, e comprou a Pixar, que anos depois lançaria Toy Story, o primeiro longa-metragem totalmente animado em 3D. E é aqui que entra a virada. Sem esse fracasso, a Apple que você conhece hoje simplesmente não existiria. Steve Jobs não vendia computadores. Ele vendia experiências. Seu perfeccionismo muitas vezes irritava colegas e funcionários. Mas foi justamente essa obsessão pelos detalhes que fez seus produtos se tornarem únicos. Um exemplo clássico foi o iPod. Enquanto outras empresas falavam em memória, capacidade de armazenamento e especificações técnicas, Jobs resumiu tudo em uma frase simples: 1000 músicas no seu bolso. Essa habilidade de transformar algo complexo em algo simples e memorável foi um divisor de águas. Mas atenção, essa mesma obsessão que gerava inovação também quase destruiu tudo. Muitas vezes os prazos eram estourados, equipes ficavam sob enorme pressão e produtos eram refeitos várias vezes até atingir o padrão que Jobs considerava perfeito. E isso nos leva a um ponto polêmico, porque essa mesma mentalidade, que parecia um defeito, também foi a responsável por construir uma marca amada no mundo todo. Steve Jobs via o que ninguém via. Ele acreditava que os computadores seriam extensões da mente humana, ferramentas criadas não apenas para trabalhar, mas para expandir nossa criatividade, nossa imaginação, nossa capacidade de pensar diferente. Décadas atrás, ele já falava da era digital, já dizia que design e tecnologia não podiam ser separados, que a beleza de um produto era tão importante quanto a sua funcionalidade. E veja só, hoje vivemos exatamente nesse mundo que ele previu. Smartphones que carregamos no bolso, interfaces minimalistas, experiências digitais que fazem parte da nossa vida diária. E é aqui que vem a parte mais inspiradora. Jobs não falava apenas de tecnologia, ele falava de como viver a vida. Para ele, conectar os pontos só é possível olhando para trás. Por isso, dizia que a gente precisa confiar que os pontos vão se ligar no futuro, mesmo sem enxergar claramente o caminho. Steve Jobs voltou à Apple e mudou o mundo. Quando retornou em 1997, a Apple estava à beira da falência. Poucos acreditavam que ela poderia se recuperar. Mas Jobs trouxe sua visão, sua ousadia e sua obsessão criativa. Foi nesse período que nasceram o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad.
Produtos que não apenas salvaram a Apple, mas transformaram completamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Em pouco mais de uma década, a Apple passou de quase falida para se tornar a empresa mais valiosa do planeta. Mas a maior lição de todas ainda estava por vir. A frase que ele deixou pouco antes de morrer. Pouco antes de partir, Steve Jobs disse uma frase que resume toda a sua filosofia de vida. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira de não cair na armadilha de achar que tem algo a perder. Essa é a maior lição que ele nos deixou. Porque no fim das contas, a verdadeira motivação não é o dinheiro, não é a fama, é viver cada dia como se fosse o último. É ousar, é não desperdiçar o pouco tempo que temos. A história de Steve Jobs prova que fracasso não é o fim, é combustível para algo maior. Se esse vídeo abriu sua mente, o próximo vai te transformar ainda mais. Então se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui. Qual dessas lições você vai aplicar hoje? E compartilha com alguém que precisa dessa mensagem.